como conseguir a nacionalidade portuguesa pelo filho que já é um cidadão português. É o que vamos falar no vídeo de hoje. Eu sou Sheila Salgado, advogada, moro em Portugal e aqui exerço advocacia na área do direito imigratório, nacionalidade portuguesa e vistos para Portugal. Então hoje eu quero falar com você que tem um filho de nacionalidade portuguesa e não sabe como pode obter esse direito à nacionalidade portuguesa pelo filho que já é português. Vamos tratar desse assunto super importante? Bem, muitas pessoas me procuram aqui no escritório para sanar as dúvidas com relação a essa espécie de nacionalidade que é pouco conhecida. Ela é nova na Lei da Nacionalidade Portuguesa, que é a 37 de 81. Ela está prevista no seu artigo 6º, número 8, da Lei da Nacionalidade Portuguesa. Então, eu vou falar para vocês alguns requisitos essenciais que não podem faltar no seu pedido de nacionalidade portuguesa, senão ele será indeferido. Eu trabalho muito com esses tipos de nacionalidade aqui no escritório e eles são muito exigentes com relação aos requisitos, aos documentos apresentados nesse pedido. É claro que não podemos falar de uma relação documental, porque caso a caso deve ser avaliado. Então, se você é pai ou mãe dessa criança, ou mesmo que seja adulto, não há impedimento para isso. Se você possui um filho de nacionalidade portuguesa, deve ficar muito atento a esses requisitos legais. Então, vamos lá. Lembrando que o seu caso deve ser avaliado individualmente e de preferência com um advogado, uma advogada da sua confiança, porque você não pode deixar de reunir todos os documentos e todos os requisitos legais ao realizar esse pedido. Bem, a Lei da Nacionalidade, como eu mencionei lá no artigo 6º, número 8, ela traz os requisitos que são: o primeiro, você tem que ter um filho de nacionalidade portuguesa originária. O que é isso? É a nacionalidade portuguesa em que ela retroage ao nascimento. Essa nacionalidade portuguesa originária, ela está prevista lá no artigo 1º da Lei do Estrangeiro. Tudo que tiver lá dentro desse artigo 1º é nacionalidade portuguesa originária. Então, não precisa nascer em Portugal para que essa criança tenha direito à nacionalidade portuguesa. Então, muito se pensa que a criança tem que ter nascido em Portugal para que os pais possam obter a nacionalidade portuguesa. Isso é um equívoco muito grande. Eu tive um caso recente aqui no escritório de que a criança nasceu no Brasil, mas era filha de um cidadão português. E ela teve direito à nacionalidade portuguesa lá pelo artigo 1º, a linha C, e essa nacionalidade portuguesa é originária e ela não nasceu em Portugal. Logo, os pais têm direito, se preencher os demais requisitos legais, a obter essa nacionalidade, porque o seu filho é um português originário. Bem, por isso que eu digo, cada caso deve ser avaliado individualmente. Temos também um requisito que não pode faltar, que é o tempo de residência em Portugal. Muitas pessoas que me procuram residem, por exemplo, em outro país e querem obter essa espécie de nacionalidade, mas isso é um fator impeditivo. Você tem que residir em Portugal pelo menos por 5 anos. E essa residência, ela não precisa ser legal. Você pode permanecer aqui 5 anos, mesmo que não tenha um título de residência. Agora, como eu vou comprovar isso, uma vez que eu não tenho o cartão de residência de Portugal? Bem, desde que você ingressa no país, você tem que guardar todos os documentos que comprovam o vínculo de residência com Portugal, como, por exemplo, contratos de arrendamento,
contratos de trabalho na empresa que você chegou e já começou a trabalhar, os seus documentos de NIF, NIS, que você tirou nos órgãos públicos em Portugal, dentre outros documentos. Se você não relacionar o máximo de documentos possíveis que possa comprovar esse vínculo, que você reside de fato em Portugal pelo prazo de 5 anos, certamente o seu processo será indeferido. Isso tem que estar muito bem comprovado. Por isso que eu sempre digo que você tem que ter uma orientação profissional. Eu já vi pessoas que entraram sozinhas com o processo e eles foram indeferidos porque a prova é documental. Nesses processos não cabe uma prova testemunhal. Então, e o outro requisito é que você seja pai ou mãe desse cidadão português que possui a nacionalidade portuguesa originária, desde que esse vínculo tenha sido estabelecido no momento do nascimento dessa criança. Se você adotar uma criança portuguesa, não terá direito a obter a nacionalidade por meio dela, porque esse vínculo tem que ser criado no momento do nascimento desse cidadão português. Então, em caso de adoção, não seria cabível essa espécie de nacionalidade portuguesa. Bem, mas se você tem um filho que obteve a nacionalidade, mesmo que com 12, 13 anos de idade, e essa nacionalidade portuguesa é originária, ela retroage ao nascimento. E você, como pai ou mãe desse cidadão, terá direito à nacionalidade portuguesa se residir em Portugal por pelo menos 5 anos. Espero que eu tenha esclarecido as principais dúvidas de vocês. E se precisarem de uma assessoria, uma análise do seu caso individual, entre em contato com o nosso escritório que poderemos lhe assessorar nesse processo. Então, até o próximo vídeo!